Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Meu nome é Eduardo Bernin Lopes, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje vamos falar sobre Threat Intel, a importância de conhecer o seu inimigo. E para falar desse tema comigo, trago aqui hoje ao estúdio, a gente fala de estúdio, né, do Redcast, mas nada mais é do que aqui a própria Red Belt, Rodolfo Ramos, gerente executivo de segurança da informação do Banco BV, o Wellington Capitani, coordenador de segurança da informação no Burger King do Brasil, e Marcos Almeida, nosso gerente da área de Red Team Threat Intel. Senhores, muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Muito bem. Valeu, Edu. Muito obrigado, Edu. Maravilha, gente. Bom, começando aqui, sempre gosto de trazer um pouquinho de dados, um pouco de informação, né, para quem está nos ouvindo. Threat Intel. O que é o Threat Intel? Nada mais é do que nós conhecermos, seja de forma fragmentada ou não, aquilo que temos de informações vazadas ou ainda sendo conspiradas, ou exemplo de um ataque que está sendo ainda talvez planejado, ou qualquer outra informação que possa ter saído da empresa de alguma forma. Em termos de Threat Intel, ele não é porque eu achei uma informação ali fragmentada que já é algum informativo super crítico. Exemplo, achei endereço de e-mail. Endereço de e-mail de empresas é super fácil. Achei endereço de e-mail com uma informação criptografada na frente. Será que é uma credencial? Não é? E é nesses momentos que eu vou começando a fazer essa junção desse informativo. Quando a gente fala ali um pouquinho de dados, né, tem um relatório aqui trazendo o Cyber Threat Defense Report de 2021, feito pela CyberEdge, que uma empresa internacional de pesquisa de segurança mostrou que no ano passado 86% das organizações pesquisadas em todo o mundo foram afetadas por um ataque cibernético bem sucedido. Isso daí a gente está vendo no nosso dia a dia, está acontecendo cada vez mais. Então, já para começar aqui minha perguntinha para todos vocês, começando aqui com o Rodolfo. Uma empresa necessitar de Threat Intel, você imagina que isso está ligado diretamente ao risco dessa empresa, tá? Ao apetite do risco dela, ou seja, ela quer entender mais sobre as possíveis fragilidades dela ou que estão falando dela no cybermundo, ali no mundo negro que nós conhecemos, ou você acha que não tem nenhum tipo de ligação? Seria muito mais, talvez, uma empresa querer entender parte de vulnerabilidades sem estar ligadas, talvez, a um risco direto? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Vamos começar, então, essa parte de Threat Intel. Mas sim, Edu, eu vejo total ligação ali com a parte de gestão de riscos da empresa, né? Principalmente, os recursos são finitos, né? Então, dentro desse contexto, para a estratégia da companhia como um todo, o Threat Intel vem com essa monitoração de ameaças do ponto de vista até macroeconômico, assim, em geral, do que está acontecendo em cyber, para trazer então esse apetite para a empresa. Olha, o risco é esse, o risco vamos assumir, vamos tomar determinada ação, vamos investir aonde, para onde temos que ir. Então, assim, está totalmente ligado, na minha visão, à parte de apetite do risco da empresa, né? E como você traz essas informações que são mais técnicas, digamos assim, né, do que você encontra, do que você vasculha, para uma tradução ali para os executivos, realmente para os tomadores de decisão. Então, definitivamente, não tem negócio sem risco. Então, o risco ele tem que ser muito bem gestionado e acho que o Threat Intel traz essa vantagem gigante de análise de ameaças externas, né, que a gente tem num contexto tão complexo como o cyber assim, no mundo. Né? Maravilha. Wellington, você está também trabalhando na área de segurança já há mais de 12 anos aí. Mais de 12 anos. Mais de 12 Trabalhei anos. bastante tempo como consultor, agora há 5 anos aí fazendo a parte de gestão. Maravilha. Então assim, você já passou por inúmeras empresas, você já passou por inúmeros casos, war room, problemas e daí em diante. Demais. Olhando ali para um pouco do seu histórico, né? Você entende também que as empresas que estão olhando sim para a parte de Threat Intel, elas estão muito mais preocupadas com os riscos, elas estão muito mais preocupadas em talvez se antecipar alguns ataques. E é algo novo ou você acha que isso já vem lá de trás, já é uma cultura nossa? Legal. Pensando em segurança da informação, acho que a gente entende uma mudança, né, que houve no cenário do que era segurança antes e o que é segurança agora. Totalmente voltada para riscos, hoje, atualmente. Antes a gente via a Threat Intel mais como algo operacional, né, que não trazia tanto ganho estratégico para a companhia. Hoje a gente vê cada vez mais as decisões sendo tomadas baseadas naquilo que a gente descobre ou antecipa, né, que nada mais é que o serviço de
de inteligência de ameaça. Uma das coisas assim, que eu acho bem bacana quando a gente fala de Threat Intel é o quanto isso consegue dar um up na área. Né? A gente vê que, poxa, mostrar para o board que nós temos ameaças fora da companhia, aquelas que a gente ainda não sabia e que a gente está se antecipando aquilo, dá força para o time de segurança crescer. Né? No nosso caso, no Burger King, a gente cresceu bastante depois que a gente teve o serviço iniciado, né, aqui com vocês. Que legal, meu. Que legal ouvir isso. Marquinhos, tudo bom com você, meu velho? Tudo bem, Eduardo? Que bom ouvir isso, viu? Marquinhos, a gente vê que muita parte, né, dos ataques estão acontecendo, até que nem da Red Belt, quando nós estamos monitorando clientes e outras frentes, que talvez pegar em porcentagem, 80%, 85% dos ataques sempre estão ligados a algum grupo, certo? Esses grupos conversam, sejam através de canais de IRC, ali talvez em fóruns, em Dark, Deep Web, Telegram e outras frentes. E a hora que nós estamos falando dessas conversas, né? Talvez eles estão desde arquitetando ataques ou simplesmente vendendo informações já, né, extraviadas, já exfiltradas de algum ambiente. Quais tipos de informação você já viu ali, você já encontrou quando você fala realmente desses vazamentos? Bacana. Para pessoas que estão ouvindo a gente, né? A gente fala de Threat Intel, mas é inteligência de ameaça, o que mais a gente encontra ali dentro? É só credencial, não é credencial? Vulnerabilidade, exploits novos? O que você tem ali, Marquinhos? Bacana. Primeiramente, aí, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade, novamente, de estar participando do Redcast. Quando a gente fala de informações ali que são coletadas, né, utilizando ali o Threat Intel, nós encontramos uma gama muito grande de informações, desde, por exemplo, e-mail, né, e-mails com credenciais, tá? Os atacantes, né, utilizam também esses e-mails e credenciais para executarem outros tipos de ataque, por exemplo, o password spray, né, também que é um ataque, por mais que seja um ataque simples, né, se o atacante conseguir validar de fato si, né, uma técnica em si, ele pode ali conseguir obter um acesso a um e-mail, por exemplo. E boa parte das informações também que a gente acaba identificando nesses grupos, né, e fórum aí da Darknet, etc., são informações relacionadas a pessoas em si, né? Então, os atacantes, eles executam também ataques direcionados para organizações, né? Eles filtram essas informações e comercializam essas informações em fóruns da Darknet, né? Então, basicamente, o que a gente acaba mais encontrando são essas questões, e-mails, senhas, informações, né, dados ali pessoais. Por quê? Porque com essas informações pessoais, é extremamente valioso tanto para atacantes, né, cybercriminosos, quanto para golpistas também. Porque eles podem utilizar essas informações para executar ataques direcionados para essas vítimas, né, utilizar essas informações para abrir contas que a gente chama de Lara, né, que seria contas laranja, né, enfim. Então, a utilização dessas informações tem uma gama extremamente grande, né? E além também da comercialização e venda de exploits de dia zero, né? Ou seja, são vulnerabilidades que os atacantes descobrem nos sistemas, só que eles não reportam essas vulnerabilidades. Então eles acabam também reportando essas informações em fóruns da Darknet, e a gente também faz toda essa parte de monitoramento nesse sentido também. Maravilha. Rodolfo, o que mais você viu ali? Eu sei que ali para a parte financeira você deve ver muita coisa diferente também, né? Sim. Não, além disso, tem parte de cartões, né? Toda a monitoração ali de vazamento de cartões, né? Os carders, tem bastante coisa de informação nesse sentido. E uma coisa importante também de toda a monitoração, né? É de marca, sites de phishing, coisas nesse sentido, mas é realmente o modus operandi desses fraudadores, né? Pra gente é muito importante tentar matar na raiz, pra gente, né? Pro mundo é muito importante a gente matar na raiz esse tipo de fraude, tá? Então ali você vê como cada grupo se relaciona, movimenta, como que cada um consegue o acesso ali às empresas para poder se defender, né? Então acho que uma das principais vantagens do Threat Intel realmente é trazer essa predição, né? Essa veia mais preditiva, né? Então a gente você falou de dois assuntos ali, você falou tanto de brand, né? Quanto talvez impactos na reputação. Sim. Vocês acreditam, né? Perguntei para os três, né? Começando aqui também por você falando, por favor. Você acredita que então, a partir do momento que você mapeia, através do serviço de Threat Intel, quais são talvez as exposições, né? Se é uma exposição mais estratégica, mais operacional, você consegue talvez direcionar até as frentes de segurança para proteger o seu ambiente? Perfeito. A forma como nós trabalhamos hoje no Burger King, até mesmo por conta de quantidade de pessoas, né, dentro do time de segurança,
ela é muito voltada para o que é operacional e o que é estratégico, né? Eu não preciso levar algo que é simples, como um vazamento de credencial, quando a gente identifica que a credencial é uma senha antiga, já não é mais uma senha válida dentro do nosso ambiente, eu não preciso levar isso para o board, né? Eu não preciso subir para ele uma preocupação que já passou. Ao mesmo tempo, quando a gente vê algo relacionado à marca, um site fake, passamos já por isso, né? E o serviço que nós temos identificou, por exemplo, uma landing page que tinham subido. A landing page em si não fazia absolutamente nada, ela só coletava dados. Então o pessoal ia lá e colocava os dados de usuário, e-mail, credencial, cartão de crédito e etc., pensando que ia receber algo em troca, e na verdade era um golpe, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem que subir sim para o board. É uma ação muito mais estratégica, tem uma comunicação, e eu acho isso muito importante, a comunicação independente de, afetou meu cliente final, né, no nosso caso lá de varejo, a gente precisa fazer essa comunicação com o cliente, precisa fazer essa comunicação interna, né, para cada vez mais, né, os nossos times de marketing estarem atentos também, né, na operacionalização da marca. E uma coisa que acontece bastante com a gente, né, o Burger King, como vocês conhecem, ele é muito exposto, né, ele tem muita exposição na mídia. Então, muitas vezes a gente faz uma campanha que é um pouco mais chamativa, e isso sim acaba, eu até sempre entro em contato aqui com vocês falando assim, bicho, a gente vai soltar uma campanha aí que vocês precisam ficar de olho. E assim, a gente dá um pouco ali de insight daquela campanha já para começar uma monitoração mais efetiva em cima daquilo, né? Então, existem níveis. Vai ter sim, às vezes, algo operacional, que a gente trata ali dentro do time, tem algo mais estratégico que a gente tem que levar assim para o board, e são decisões mais... Que vai para outro nível, vai né? pra outro nível, de fato. E pessoal, quem está nos ouvindo falou, mas vazamento de uma credencial, isso, não precisou levar para o board, coisa super crítica. Calma, né? A credencial, isso não quer dizer que a credencial vazou do Burger King, do sistema do Burger King. Perfeito. Muito pelo contrário, geralmente isso acaba sendo uma má forma do usuário utilizar o e-mail corporativo, né? Então ele acaba se cadastrando em qualquer tipo de site utilizando o e-mail corporativo da empresa. E nesse momento que essas empresas que não têm nenhum tipo de segurança, esses e-commerce daí em diante são hackeados, bases de dados, coisas do tipo, vaza esse login e essa senha. E não quer dizer que é um login e senha que é do Burger King ou de qualquer outra empresa. Então vamos só dividir para não gerar, cara, que cara é louco, que ele falou, não é isso, é muito pelo contrário. E você concorda com essa visão? A hora que você mapeia ali, você consegue talvez dar um direcionamento? Com certeza, Edu. Tem a parte até que você falou agora, me lembrou, né? A parte de estratégia também, e isso cai muito na conscientização, né? Como é que você trata, pensando por esse lado, né? Então tem muita parte de conscientização. Dá um exemplo pra gente, Rodolfo. Você falou, a má utilização do próprio usuário do login. Porra, é uma conscientização que você consegue fazer para ele ali, como funciona. Ou alguma coisa que já aconteceu, você fornecer dicas simples, que pra gente é trivial, que está no nosso dia a dia de segurança, para essa pessoa que não saiba, guia de como se relacionar em mídias sociais, o que você pode ou não, parte da conscientização. Outro conceito estratégico, às vezes o vazamento ou o que aconteceu ali na Deep da Dark Web que você pegou é referente à sua marca que você tem a obrigação de monitorar, mas aconteceu através de um parceiro, de um terceiro, third party, gestão de fornecedores, que é um assunto tão falado, totalmente estratégico. Então, como você consegue trabalhar talvez parceiros e clientes que não têm uma maturidade de segurança tão grande, seja lá pelo motivo que for, né, financeiro, estratégico, mas que acabam impactando o negócio, a reputação do negócio. Então tá aí dois grandes conceitos estratégicos que o Threat Intel consegue trazer, né, de melhorias ali, então, com certeza. Maravilha. Marquinhos, eu fiz aquela pergunta sobre o que acha ali na Deep Dark Web, eu acho que você foi muito bonzinho, cara. Acho que você não quis falar tudo. Fica tranquilo, você não precisa falar que você tem acesso, tá? Fala que você já viu, já te contaram. Dá um exemplo. Com uma placa de um carro, você consegue puxar quais informações hoje? Com sistemas que são hoje disponibilizados ali. Bacana. Existem, né, o que a gente chama de painéis de consulta, né, o que os atacantes, né, e os cybercriminosos eles fazem, né, com base nesses vazamentos dessas informações de pessoas, eles constroem esses painéis de consulta. E através desses painéis a gente consegue consultar uma quantidade gigantesca de informações. Então, por exemplo, se eu tiver a placa de um carro, eu consigo puxar todas as informações sobre aquela pessoa em si.
E aí nós vamos... Que tipo de informação? E nós vamos nos aprofundando em camadas cada vez mais distantes, né? Por exemplo, através da placa eu consigo trazer ali o nome completo, o endereço, o CPF, e com o CPF eu já consigo puxar e nome, eu consigo puxar outras informações e, consequentemente, todas as informações da família inteira daquela pessoa. Multas, infrações, até mesmo a assinatura ali da pessoa, a própria assinatura, fotos, 3x4, documentos. Então é possível também efetuar o download desses documentos, RG, CPF, contas, enfim. Então, são muitas informações aí que os Isso são informações que já estão vazadas, né? Um momento a gente brinca ali, né? Que é uma verdade. Tá na internet, acabou. Né? Não tem mais volta. Já tá ali, tá em algum lugar, tá em algum archive, e isso daí nunca mais vai deixar de existir. Isso daí sai da onde? Vazou da onde? Como? É o quê? As pessoas vão puxando informação, ou são vários vazamentos que eles consolidam em uma só? São informações atualizadas, não são? Basicamente, o que acontece também é uma maquiagem de alguns vazamentos, né? Então os atacantes, eles pegam, por exemplo, vazamentos aí, isso mais ataque direcionado para organizações, né? Vazamentos, por exemplo, que aconteceram no passado, né? Eles fazem uma manipulação desse vazamento e republicam, né, essa informação com o objetivo de causar dano para as organizações, né? E é algo que é antigo, né? E quando a gente fala de vazamento de demais informações, a gente sabe que tem diversos atacantes aí maliciosos espalhados pela internet. Então eles dão foco em ataques, por exemplo, em sistemas que contenham essas informações e, consequentemente, explorando ali, por exemplo, vulnerabilidades de injeção de código SQL, por exemplo, eles conseguem fazer a extração de informações de bases de dados de forma bem tranquila. Então existem algumas ferramentas também que podem ser utilizadas nesse sentido. Eu consigo fazer um ataque em massa, tá? Explorando uma vulnerabilidade específica em diversas organizações, com esse fim. Tá? Então os atacantes maliciosos, eles utilizam também dessas técnicas para extrair informações e, consequentemente, montar aí os seus painéis. Maravilha. Então, ou seja, a hora que a gente está falando também dessas informações, desses painéis, isso acaba saindo talvez da esfera só corporativa, certo, Rodolfo? Ele vai também para de VIPs executivos? Sim, com certeza. Que são os alvos, talvez ali da organização, seja ela qual for, não diria que mais relevantes, mas que você tem que tratar de uma maneira mais personalizada, digamos assim, né? Não só pelos tipos de acesso que essas pessoas têm, como também o seu entorno, né, ali, familiar principalmente. Então tudo que acontece com essas pessoas com certeza tem que ter algo mais customizado ali ou personalizado dentro de uma monitoração de Threat Intel. Então, para os VIPs é uma mão na roda ali a gente conseguir casar essa monitoração com serviços de terceiros, né, a própria consulta do CPF lá, né, que a Serasa traz do Serasa Premium, cara, tudo que você tiver de informação para esse cara no seu entorno estar protegido, putz, é perfeito. Porque os VIPs, eles têm uma consciência de segurança, via de regra, boa, né? É um pessoal... Mais físico, né? Talvez. Começa ali da física, depois da corporativa. Eles têm tudo isso mais ativo. Então você não vê o cara postando no LinkedIn, é bem low profile, mas os filhos não, a família cara, não. É exatamente um gap que eu ia pegar. Baita de Eu lembro uma vez nós fomos num banco, foi solicitado pelo CISO do banco, e aí nós fomos apresentar para um executivo, né, essa parte de uma análise inicial que a gente fez de VIPs. E a primeira conversa a gente falou qual era o motivo já fomos trazer o resultado, solicitado, claro, antes. E aí nesse momento ele falou, pô, mas eu nem tenho Instagram, nem tenho Facebook. A gente falou, não sabemos, né, nós sabemos tudo que você não tem, mas nós sabemos ao mesmo tempo que tal e tal dia você gosta sempre, né, numa certa frequência de ir almoçar nesse restaurante com os seus filhos. E com sua filha, e com todos os seus filhos você vai a cada tantos dias nesse outro. E começamos a falar informações ali que pegou a atenção dele e aí nós fomos mostrar que foi exatamente isso. Ele tinha uma baita de uma segurança, a esposa também, total low profile ambos. Só que a hora que você descia ali a camada, que criança não quer ter? Que adolescente hoje que não gostaria de ter? E isso a gente vê no nosso dia a dia. Não, de fato, eu até brinco assim, né? O primeiro grande perrengue que eu passei dentro da companhia foi justamente uma tentativa de extorsão em um VP, né? Aquele bem simples, bem básico, tipo, vi fotos suas e etc. E aí, quando chegou assim,
para mim, cara, eu falei, calma. Isso daí é o mais comum golpe que tem de extorsão na internet hoje. Vamos tratar isso daqui com calma. Pô, já aconteceu isso contigo? Não, a primeira vez, beleza. Então vamos lá. E aí a gente vai dando ali alguns insights pro VP, né, no caso, e ele foi ficando mais tranquilo. Mas assim, dentro da companhia que eu trabalho, esse pessoal são os mais expostos, né, a cara da empresa. Então quando você fala de marketing, você sabe quem que é o marqueteiro da empresa, né? E a exposição é muito maior. A gente toma cuidado ali também na hora de fazer a conscientização, para que ele tenha uma conscientização diferenciada de todo o resto da companhia, né? Por conta disso, por conta de exposição, né? O nível de exposição que aquela pessoa tem dentro do mercado é muito maior, né? E quando a gente fala de... É uma exposição pessoal, mas isso também acarreta problemas ali para dentro da companhia. O cara ele recebe um e-mail com phishing no dispositivo dele da companhia, né? O cara não vai ficar usando 5 celulares, né? Ele usa um celular só. A gente tem a política de BIOD, mas cara, está conectado no Wi-Fi da companhia, pronto. A gente está com um problema dentro da empresa. Então, eu acho muito importante também esse viés de monitorar os VIPs da companhia. Muito bom. Se ele ficou preocupado com as fotos aí, né? Você não que ele tirou uma foto. Então, a primeira pergunta só, você tirou essas fotos? Foi exatamente então, isso. Né? Então fica tranquilo aí. Se você ficou Não, preocupado, você fala aí, engraçado. Beleza. Mas de fato. E para empresas, né, que nós sabemos, né, estamos aqui no Brasil, né, quando a gente fala de segurança da informação, segurança digital, infelizmente nós estamos ainda, talvez, para algumas empresas, iniciando, né, tem um nível de maturidade muito baixo. E estamos atrás alguns anos de alguns países, isso é normal, né? Sabemos que a tecnologia é assim. Para a empresa que não possui hoje, tá? Nada ali voltado a uma segurança muito boa, muito elevada, está começando. Qual o momento de adotar a Threat Intel? É o primeiro passo? Você acha que não é o primeiro passo? O que você vê? Putz, Pergunta essa, né? a pergunta é porque depende muito da empresa, né? Mas assim, da minha opinião, eu acho que não é o primeiro passo. Não adianta nada você ter o Threat Intel, ter toda a monitoração, ter toda a inteligência e não ter como reagir de algum jeito. Ou usar informação, exato, ou usar a informação para proteger, né, contra isso. Exato, então assim, a estruturação naquele tripé de pessoas, processos e tecnologia, né, tem que acontecer para os três, e dentro da parte de tecnologia, os times de defesa, eu acho que a base da defesa e de monitoração de segurança, eu acho que é relevante antes da gente tratar alguma coisa de Threat Intel, né, que é o Threat Intel que vai retroalimentar esse time com os modelos de detecção mais proativos, né? Então acho que antes de tudo é arrumar a casa ali do ponto de vista de defesa que vai consumir isso de forma a compartilhar certos tipos de atuação ali com os times de defesa. Então, pensando aqui, depois de governança, regulatórios, né, tudo que tem que estar no papel para acontecer, eu faria um time de defesa primeiro ali, robusto, que vai receber isso, vai saber tratar e vai poder, de forma proativa, defender o negócio ali. Acho que tem que acontecer antes, né, de O que você acha? Poxa, como foi dito, eu acho que depende muito do negócio, né? Primeiro a gente tem que conhecer de fato o nosso negócio, entender como a gente pode trazer insights, né? Quando nós iniciamos segurança da informação em 2018, olha que coisa louca, né? Em 2018 o Burger King começou né? Exatamente, foi o primeiro recurso de segurança da informação na empresa. Quando a gente iniciou, foi justamente porque alguém nos trouxe alguns dados que estavam expostos na Deep Web, falando assim, cara, vocês têm um problema, né? E isso para mim assim me trouxe uma lição, né? Que é aquilo, né? A gente nunca vai investir em algo que a gente não sabe. Então, para mim, a gente tem Threat Intel, a gente entrou em 2018 inteiro eu não tive budget, não tive time, não tive quase nada, fazendo ali, metendo a mão na massa, né, justamente por conta da experiência técnica. Mas em 2019, quando a gente começou a ideia de Threat Intel, foi quando eu percebi que os investimentos começaram a acontecer. Né? Por quê? Porque a gente começou a mostrar. Né? Eu lembro, até uma brincadeira assim que aconteceu, eu lembro que eu falei assim, galera, a gente não investe, aí o pessoal falou assim, a gente não investe em segurança, o pessoal falou pra mim assim, cara, a gente não tem nenhum acontecimento em segurança, a gente nunca foi atacado. Eu falei, não, a gente nunca viu que foi atacado. A gente nunca teve um dado vazado. Eu falei, opa, peraí, gente, a gente nunca viu que teve um dado vazado, mas de fato,
eu acredito muito que a gente, tendo na base, né, Threat Intel, na base de segurança, ele já começa a me trazer valor. Pode ser que eu não consiga utilizar aquelas informações para criar, de fato, ali uma linha de defesa que seja robusta, importante e que faça algo acontecer, mas eu já começo a sensibilizar o board. E eu acho que isso é muito difícil a gente conseguir fazer isso sem ter insights, né? Sem ter informação, sem ter inputs. E o Threat Intel faz isso, né? De alguma forma ele traz isso. A gente colocou o IPS em 2019, né, na frente de alguns sistemas de back-office, e quando a gente mostrou o relatório pra galera, tipo, pô, tá, por que a gente não tinha essa ferramenta antes, né? Isso aconteceu também com o Threat Intel. Né? A gente colocou em 2019, quando o cara olhou, ele falou assim, como que tem tudo isso de dado dos nossos VIPs, de pessoas vazadas na internet? E muitos dados, como foi falado antes, nem eram dados da companhia, eram dados das pessoas que trabalhavam na companhia que foram vazados em outros sites, né? Então, assim, eu entendo que o Threat Intel, desde o início, talvez, claro, tendo a parte de regulamentação, que foi muito bem colocado, algumas partes ali de processos que a gente precisa estabelecer, algumas políticas antes, mas o Threat Intel, eu acredito que ele esteja na base do que a gente pode falar de defesa aqui de segurança. Né? E quando você está falando, Marquinhos, primeiro, imagino que você concorde também? Sim. A gente vê bastante aqui, né? E eu já perguntei, afirmando com ele, por quê? Muitos dos clientes que vêm, exemplo, vocês fizeram quantas POCs agora nas últimas 3, 4 semanas de empresas que nós estamos levantando lá para fazer vazamento? Você tem ideia mais ou menos quantas que foram? Umas 12. Umas 12. Sim. Então quer dizer, porque vem empresas, às vezes, a gente precisa de Threat Intel. Calma aí, você já tem hoje um SOC, um Blue Team, como você mencionou, uma área de governança, risco. Não tenho nada. Vamos fazer uma POC, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma POC, vamos pegar daqui, né, do D0 e levar lá para os D negativos para entender o que já vazou lá atrás e te damos isso. Né? Mas demos tudo porque nós sabemos que depois de 6 meses é uma empresa que ainda não tem talvez aquela visibilidade, está começando e ela vai já por essa de tem coisas vazando na minha empresa, calma aí. Não, calma-se, né? Acalma-te, vamos conversar, vai dar tudo certo. E daqui para frente você começa a tomar as ações. Que era uma outra pergunta que eu queria fazer, trazer para a mesa, realmente você já trouxe uma ideia da parte de conscientização, né? Você estava mencionando também o que dá para fazer. Então, a hora que a gente tem um Threat Intel ativo, já para uma empresa mais robusta, né, com outras soluções, o que eu consigo tirar, talvez, de informações de um Threat Intel para eu converter isso para ações, de fato, de segurança? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Cara, IOC, assim, indicadores de comprometimento, para mim, eu acho que é uma das primeiras coisas e a linha de base quando a gente fala de Threat Intel. Eu lembro que quando eu estava trabalhando lá em 2011, 12 no SOC, né, eu trabalhava num SOC, atendia diversos clientes, inclusive bancos, né, uma das coisas que eu aprendi lá na Marra foi que os indicadores de comprometimentos, eles tinham sim importância e valor. Né, a gente olhava lá, recebia o e-mail do Threat Intel e falava assim, depois eu faço, sabe? Aí, de repente, vinha lá um ataque por um IP que já era conhecido. Um DDoS que já estava acontecendo de diversos IPs, de um bloco, de um range de IP que já era conhecido, e a gente não teria sofrido aquele ataque se a gente tivesse feito o bloqueio. Né? Então, assim, eu acho que, como base, indicador de comprometimento... Consegue assim, levar para o mundo real? Demais, assim. Eu acho que é uma dos casos mais utilizados, assim. E fácil de demonstrar, né? Muito. Porque você colocou ali o indicador de comprometimento que veio talvez de um serviço de Threat Intel, e depois você vai puxar os ataques relacionados talvez àqueles indicadores, que você vai colocar tags ali, né, na hora de você criar uma regra nova num Firewall ou algo do tipo, e vai mostrar se aquilo lá ajudou a bloquear ou não. Ajuda no que mais? O que você acha? Eu Fogueira acredito, aqui, Marquinhos. sim. Os indicadores de comprometimento é extremamente importante também para você ter uma base ali das ameaças, né, dos pontos vulneráveis ali da sua organização. E citando só um exemplo, a questão do vazamento de e-mails e senhas. Tem a questão de boas práticas também, né, a implementação do MFA, o duplo fator de autenticação, então, conscientização também. Né, pegou ali então no exemplo. Isso foi até um caso que nós passamos com o cliente, né? Não vou utilizar MFA. É loucura falar, mas né, não vou utilizar MFA para esse nível aqui. Gerou muito trabalho, por restante sim. Fizemos trabalho de Threat Intel, trouxemos dados vazados dessas pessoas, trouxemos credenciais antigas, mas que eram sim válidas utilizadas por ele.
e falamos, olha, isso aqui é algo já que está no passado. Pode acontecer de novo. Vamos utilizar MFA. Então, quer dizer, uma informação de credencial vazada, você conseguiu transformar para MFA. Exatamente. Tem mais algum, Rodolfo? Cara, o que eu consigo pensar ouvindo assim é a parte de compartilhamento de informações. Os caras, principalmente os fraudadores, eles são muito orquestrados assim. Nossa, demais. E a gente, como parte de defesa e segurança que não está do lado negro da força ali, ajuda muito na parte de compartilhamento com as demais empresas. Então, pegar IOCs, até da mesma indústria, alguma coisa que aconteceu ali, sei lá, em outros bancos, provavelmente está acontecendo aqui, indústria varejo, telefonia. Então, usar uma plataforma de compartilhamento de IOCs, você consegue ser muito mais rápido, muito mais ágil se compartilhar a informação. Parar com esse negócio que caiu por terra, assim, né, de reter. Não, é meu, zero day. Não, bota, compartilha nas plataformas feitas para isso, que eu acho que é ponto bem importante, assim, bem importante. Plataformas de táxi e outras frentes, né, de protocolos de comunicação. Sim, definitivamente. E é um problema nosso, acho que do nosso mercado, né, meu? Ainda Total. no Brasil, das pessoas não compartilharem, não quererem falar, de ser muito... Pô, eu fui primeiro a identificar aqui esse ataque, consegui bloquear, deixa eu ficar quietinho na minha. Pô, compartilha, gente. Exato. Porque a partir do momento que você faz isso, as outras pessoas vão começar a fazer do outro lado também. Sim, E parece que é criancice, mas acontece, né? Muito, muito, muito. com certeza. E para LGPD? Threat Intel, funciona? Ajuda? Demais, demais. Assim, no nosso caso, a gente utiliza. A gente teve um episódio, né, que foi divulgado na mídia durante esse ano. E a gente ligou para vocês aqui desesperado no dia, né, de, resposta incidente, vamos lá. Fizemos ali todos os passos bonitinhos, seguindo o framework, né, tudo legal. Mas e aí, será que foi vazado ou não foi vazado? A gente teve um sample lá, né, teve uma amostragem de dados que a gente recebeu ali, falando assim, galera, conseguimos aí seus dados. Né, então, o Threat Intel, nesse caso, né, pensando na legislação, que ela olha, né, ela sabe que você já está fazendo algo para se defender. Quando você corre atrás também, você tem ali uma vantagem, né, falando da LGPD em si, né, o pessoal, eles acabam diminuindo sanções, acaba virando um aviso, uma advertência, né. Então, assim, no nosso caso, cara, a gente foi lá, pegou todo o sample, mandamos aqui para a Red Belt, a Red Belt olhou e falou assim, cara, a gente vai ter que criar um monte de hexadatos aqui, vai ter que fazer um monte de tipo de modificações no que a gente monitora hoje para a gente tentar encontrar alguma coisa. Tá até hoje, né, era para ter tirado em 3 meses, a gente está já quase um ano rodando essa pesquisa. Até hoje não encontramos nada vazado, né, não tivemos o problema ali, acho que foi mais a questão ali do que a pessoa conseguiu fazer, né? Era algo muito simples, a gente acabou também tendo esse insight, conseguindo corrigir ali a vulnerabilidade que não era conhecida, né? Bom, enfim, não vou falar aqui o que era, né? Mas era algo muito simples e o Threat Intel nos ajudou nessa tranquilidade, né? A gente fez o relatório, notificamos a NPD, mostramos que a gente estava monitorando o ambiente para entender se o vazamento ia acontecer, fizemos a parte de comunicação, que eu acho que é de extrema importância, e até hoje a gente monitora, né? Então, assim, até hoje, se o órgão, né, vir perguntar pra gente, e aí, como é que tá? A gente sabe que não foi nada... Relatórios, não foi algo vazado, foi algo muito mais pontual da vez. Exato. De um usuário específico extraindo essas informações uma por uma. Perfeito. Gerando essa base e depois enviou no momento de... E eu acho isso importante, era uma por uma, de fato. A resposta, né, que a gente esperava da nossa aplicação trazia um dado. Então, assim, a gente tinha lá um banco de dados com alguns milhares de dados, o cara foi lá e pegou, eu lembro o número, 14 dados e falou assim, tá aqui. Né? E a gente foi lá, pegou esses 14 dados, corrigimos lá o que precisava corrigir e esses 14 dados que virou aqui a pesquisa, né, na partir daquele momento. Então, assim, eu acho que isso foi importante, né? Quando a gente comunicou a NPD, uma das primeiras perguntas, né, que a gente, quando a gente fez a conversa, né, com o nosso DPO quais são as ferramentas que vocês têm para monitorar o vazamento? E aí a gente falou assim, tem o serviço de Threat Intel. Beleza, isso daí pra gente traz uma tranquilidade na notificação, porque o pessoal sabe que a gente já monitora. Então, esse é o ganho. Esse é um grande ganho. Sim. O que mais você acrescentaria? Você acha que
a hora que tem um Threat Intel ali ativo, ele pode ajudar tanto para tranquilizar, né, uma NPD, de você falar, eu estou totalmente coberto aqui, que erros podem acontecer, claro. Sim. E lembrando, né, a lei está aí não para julgar ele direto relacionado ao que foi vazado, mas também olhar se você estava tomando todos os cuidados antecipadamente. Sim. E Total. talvez a gente também tomar um passo antes, né, de qualquer tipo de vazamento. Sim, com certeza. Se você está adiantado ali, definitivamente. Primeiro para conhecer os dados, né? São serviços, são equipes dedicadas para esse tipo de assunto. Então a profundidade que a gente consegue nesses serviços de monitoração de Threat Intel são detalhados a ponto de saber e o DPO ter essa consciência de falar, putz, isso é um dado relevante, se não é, vamos comunicar, não vamos. E definitivamente, corroborando com tudo que o El comentou aí, é a parte de órgãos reguladores, né? Banco Sul, eu tenho 42 órgãos reguladores para atender. Então, dentro desse contexto, quando você apresenta, e eu não tenho só um serviço de threat, né? Eu tenho 3 serviços de threat. Então, esse ponto que eu queria chegar. né? Um que pega, o outro não vai pegar, o outro pega, o outro não pega. Então, assim, nunca estaremos 100%, mas a maior cobertura possível Sempre mais essencial. Porque é isso, gente. Na hora que a gente fala de Threat Intel, você está monitorando órgãos, né? Você tem... no final, vamos lá, nós temos ferramentas que nos ajudam, sim, a talvez consolidar os dados, a conexões em APIs, vamos supor, um PasteBeam. Cara, postou outra coisa no PasteBeam é identificado. Postou outra ferramenta de blog também identificado. Mas e se eu agora estou num grupo de um IRC e falo, pessoal, todo mundo se conecta nesse canal agora? Porque lá nós vamos compartilhar informações de tal empresa. São avatares, são pessoas que precisam estar lá prontas para acessar aquele momento, conectar. Então foi o que você falou. Às vezes uma companhia não vai pegar, às vezes outra companhia tem o mesmo nível de serviço, só que uma pessoa está inserida. Né? É um infiltrado. E são infiltrados. Nós sabemos que são pessoas infiltradas. Então acho que isso faz total diferença. Né? Não é porque tem um que o outro vai ser extremamente idêntico. Certo, exatamente, porque é extremamente complexo até as ferramentas da atualidade pegarem essas informações, né, organizadas em grupos, né, de Discord, de Telegram e etc. Né? Então, também nós fazemos esse trabalho também de infiltração, né, em grupos de Telegram e etc. E através dessas infiltrações a gente consegue o detalhamento dessas informações. Tá? Até mesmo a interação ali com o cybercriminoso, ou seja, me passa um sample, por exemplo, das informações para saber se de fato é uma informação vazada ou não, etc. Comprar algumas coisas às vezes. Comprar partes da informação. Porque, gente, pra ter uma ideia. Você de fato, né, quem está nos ouvindo, você de fato está envolvido ali em grupos criminosos. Então, para você estar ali, ou você tem que estar distribuindo alguma informação, ou você tem que estar comprando alguma informação, tá? Então, se você quiser continuar, essa é uma boa pergunta, né, para quem estiver olhando no serviço de Threat Intel. Fala, pô, legal, mas o que vocês fazem também para manter-se dentro desses grupos? Que nós aqui, nós compramos, né, via bitcoins e outras coisas. Tem tal informação. Para quê? Mesmo que não seja irrelevante para nós, mesmo que seja também já fraude, sabendo que informações falsas, porque eles mantêm a gente nesse grupo. Né? Eles mantêm os infiltrados de alguma forma. Pô, legal, aquele cara compra, aquele cara gasta dinheiro com a gente, é um cliente. Coisas novas e aleatórias eles compram. Vamos manter eles aí. Manter uma atividade, né, dentro dos grupos, né? E até falando um pouco de ferramenta, eu acho interessante, eu estava conversando sobre isso semana passada com o meu diretor, falando, né, tipo, cara, eu acho que a gente precisa de um outro serviço de Threat Intel. Ele, pô, mas você não tá gostando? Eu, não, muito pelo contrário, eu gosto, mas é porque a gente sabe que tem diferença nas ferramentas e mais do que nas ferramentas, nas análises, né? Então, assim, a gente tem pessoas que estão infiltradas em alguns grupos, outras pessoas que estão em outros, né? E, cara, assim, o pessoal que ataca, né, os cybercriminosos, eles são muito organizados. Então, como disse, cara, suba aqui uma live, um novo canal no WhatsApp, aqui, um novo grupo, comece a fazer ali, desmonta o grupo e tá tudo certo. Porque a comunicação entre eles é muito rápida, né? Eles são muito organizados para isso. Muito. É exatamente isso. Gente, chegamos aqui, próximo dos nossos 45 minutos. Voou, né? Muito bom. Voou o tempo, a gente nem percebeu. Querem fazer uma última colocação? Marquinhos, quer falar alguma coisa? Manda um beijo, Marquinhos, para alguém. Escolhe aí o seu alvo. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os ouvintes aí do Redcast. É extremamente importante essas informações que a gente passa aqui.
para vocês que é interessante ter essa conscientização, né, em segurança da informação para evitar, né, incidentes, né, ataques cibernéticos, né. Existem, por exemplo, algumas organizações que só pelo fato de ser uma organização pequena, ela não se preocupa tanto assim com segurança da informação, né. Sou pequena, jamais serei atacada. E não é um pensamento interessante. Então é extremamente importante a gente olhar a segurança aí com carinho como um todo para proteger todas as frentes aí da organização e evitar aí a exposição e o vazamento de informações da mesma. Maravilha, maravilha. Bom, acho que mais uma vez agradecer aí, né? Parabenizar também a iniciativa. Acho que a gente falou um pouco de compartilhamento de informações, né? Isso daqui nada mais é do que compartilhar informações, é público. Acho que pode atingir pessoas que não fazem ideia do que é threat, pode atingir pessoas que têm completo domínio sobre o assunto, mas o importante é compartilhar. Acho que nesse ponto é o mais relevante. Então, acho que é isso. Agradecer. Parabenizar aí o trabalho de tudo, né? A estrutura, tudo que vocês estão fazendo aí, acho que é sucesso, vamos que vamos. O intuito é esse, é realmente compartilhar informação, compartilhar conteúdo, né? Acho que esse é o principal. Sim, muito bom, muito bom. Boa. Cara, primeira vez que eu participo de algo desse tipo, eu achei muito interessante. Eu sempre sou um pouco mais tímido, né? Fico ali mais na retaguarda, mas de fato eu acho que nós como empresas, né, que organizam segurança da informação no Brasil, a gente precisa, de fato, compartilhar mais informações, estar mais juntos, né? Os eventos que a gente participa, que a gente troca algum tipo de figurinha, eles sempre são muito relevantes. E, assim, não é a primeira vez que eu participo mesmo de longe do Redcast, né? Eu sempre assisto, sempre vejo ali alguma coisa. Ontem eu estava no final do dia com a minha esposa assistindo o último que eu não tinha assistido ainda. E ela fica lá, tipo, pô, meu, você tá assistindo negócio, vai participar amanhã. Eu falei, caramba, né? Olha só como o mundo gira, né? Mas é isso, assim, cara. Compartilhar. Eu acho que compartilhar e comunicar. Acho que são as duas palavras, assim, que segurança da informação precisa melhorar um pouco. E que vai trazer muitos ganhos para a indústria como um todo. Maravilha, gente. Bom, chegamos então ao fim, né, de mais um Redcast. Então hoje nós abordamos o tema de Threat Intel, conhecendo um pouco mais sobre o seu inimigo. Muito, muito obrigado para quem está nos assistindo, nos acompanhando. É para vocês, esse conteúdo aqui é 100% para todos vocês. A ideia realmente é compartilhar. Eu acho que é isso que o mundo precisa cada vez mais, e principalmente no nosso segmento. Novamente, obrigado. Para quem ainda não conhece os outros conteúdos, acesse da Red Belt, ali tem todos os nossos anteriores. E, gente, agradecer. Rodolfo, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Wellington, muito obrigado. Marquinhos, tamo junto, meu velho. Tamo junto, sempre. Grande abraço, gente. Obrigado, viu?